Você sente aquela sensação de vazio, como se nada te preenchesse? Muitas vezes você acaba criando compulsões alimentares, buscando compras, compulsões por compras. Muitas vezes você pode sentir a necessidade de estar sempre trocando de relacionamentos, porque parece que nada te preenche. Aquele vazio existencial, ele não passa. Bom, dentro da visão sistêmica das constelações familiares, o que nós podemos perceber quando uma pessoa ela está vivendo essa sensação de vazio? A primeira coisa é que uma pessoa que não tem um bom relacionamento com seu pai ou com a sua mãe tende a ter mais probabilidade de sentir essas sensações de vazio. Um vazio existencial, como se faltasse esse pai e essa mãe na alma. Quando nós trabalhamos esse complexo materno e paterno dentro de nós, a gente vai desenvolvendo uma sensação de completude. Por quê? Porque todas as pessoas têm conteúdos a serem trabalhados internamente sobre o seu pai e sobre a sua mãe. E há muita distorção em relação a esse conhecimento, pois se dar bem com o pai ou com a mãe, ou ter um bom relacionamento com eles, não significa que esse relacionamento ele tenha que ser um relacionamento onde você conviva com esse pai e com essa mãe. Pode ser que você tenha sido criada numa família tóxica, uma família onde você não recebeu amor, onde você foi maltratada. Quando a gente fala da gente resolver esse relacionamento, é algo muito mais interno do que de fato você ter convívio com o pai e com a mãe. Até porque muitas pessoas já perderam seus pais, ou muitas pessoas não tiveram um contato, por exemplo, com a figura paterna. Né? A figura paterna pode não ter é, reconhecido você como filha ou filho, e naturalmente você não tem como desenvolver esse vínculo hoje, na vida adulta. Então, quando a gente fala de resolver esse pai e essa mãe, resolver esses complexos que existem dentro de nós, na nossa psique, aquilo que não foi elaborado, aquilo que não foi tratado, significa que você precisa se tornar o seu pai e a sua mãe. Você tem que ser a sua fonte de nutrição. Você tem que ser a sua fonte de impulsionamento para a vida. E claro, a gente precisa deixar para trás muitas feridas que aconteceram na primeira etapa da nossa vida, mas que a gente possa pegar essas feridas, ressignificá-las e transformá-las em força propulsora para a vida. Porque ficar se lamentando com o que aconteceu no seu passado, na sua criança ali, as dores da sua criança interior, só vai fazer você ficar mais presa ao passado do que disponível para a sua vida hoje. Mas afinal, o que são esses complexos? Os complexos são agrupamentos de energia psíquica carregadas de afeto. Então, o que acontece? Toda a experiência que você teve com o arquétipo materno ou paterno na sua infância vai se transformar numa energia afetiva. Pode ser que muitas vezes esses complexos eles sejam positivos, quando você teve experiências positivas com a sua mãe e com o seu pai, ou pode ser que esses complexos tenham energia negativa. Por quê? Porque você teve experiências ruins com esse pai e com a sua mãe. Então, como que a gente consegue identificar isso na prática? Algumas situações que te façam relembrar de uma dor da sua infância e que mexe profundamente com o seu estado emocional. E que muitas vezes, quando o complexo é ativado, você entra em estado de surtos, raivas. E aí é quando você muitas vezes perde o controle sobre os seus próprios comportamentos, justamente porque algo aconteceu que tocou nessa ferida, nesse complexo em relação ao seu pai ou à sua mãe. Então a gente consegue ver na fase adulta, principalmente dentro das relações amorosas, quando esses complexos são ativados, quando você começa a viver a maternidade, se você se torna mãe, tem muitos complexos a serem trabalhados, essas questões não elaboradas lá atrás no seu passado vão voltar. E também na nossa vida profissional, porque afinal de contas os nossos pais, eles têm muito a ver com o nosso sucesso profissional. A mãe, Bert Hellinger dizia, ela tem a face do sucesso. Por quê? Porque a mãe é a nossa primeira experiência de vida. É com a mãe que a gente aprende a criar vínculos e saber se relacionar. Quando esse relacionamento ele não desenvolve um vínculo positivo, você tende a ser uma pessoa que tem a dificuldade de criar vínculo com outras pessoas. E naturalmente isso vai te atrapalhar na vida profissional,
Porque a vida profissional é sobre trocas, é sobre vínculos, é sobre relacionamentos. E a primeira figura que a gente aprendeu a se relacionar foi a nossa mãe. Se esse relacionamento não foi positivo para você, você vai ser uma pessoa completamente indisponível para as relações, tanto relações de trabalho quanto relações afetivas, amorosas. A mesma coisa o nosso pai. Essa figura paterna desenvolve dentro de nós, dentro da nossa psique, quando esse relacionamento foi desenvolvido baseado em vínculos afetivos e positivos, essa mulher ou esse homem, eles tendem a ir para a vida com mais força, com mais coragem, desbravar a vida, ganhar o mundo. Então, no universo, né, corporativo ou no empreendedorismo, essa pessoa ela tende a ela desenvolver melhor. Por quê? Porque ela tem essa força paterna dentro dela. Já quando essa figura ela não está positiva dentro de você, desse pai, ele te feriu, ele te abandonou, ele te rejeitou, você tende a ser uma pessoa que busca nas relações amorosas, por exemplo, esse pai, essa projeção paterna. E aí você começa a buscar nos relacionamentos alguém que possa fazer essa função. E no universo do trabalho, por exemplo, você tende a ser uma pessoa que cria mais dependências. Você acha que alguém precisa ter autonomia sobre você e você não desenvolve essa autonomia, você fica dependente de alguém. Tem mais dificuldade em desbravar o mundo, em ter coragem para dar seus passos, para viver aquilo que realmente você pode viver. Então, a figura pai e mãe, quando bem trabalhadas dentro de nós, naturalmente tende a abrir portas na nossa vida. Só que não é um trabalho que você vai fazer para que você manipule o resultado. É um trabalho que tem que ser muito genuíno da sua alma. Uma necessidade que você tem de se sentir preenchida aquilo que seus pais puderam te dar, como eles puderam te dar. Quando você entende que isso basta, mesmo que você ache que foi pouco, isso já se torna um movimento propulsor para a vida. Muitas coisas começam a ser resolvidas, porque a base da nossa vida é a base desse relacionamento, é onde você foi concebida. E se esses dois relacionamentos estão fragilizados dentro de você, você também vai sentir uma fragilidade na vida e vai tentar buscar esse amor nas relações, nas compulsões e até mesmo fracassando.